7, a começar no versículo 54. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas, estando cheio de Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram ruínas e outras vezes. Expulsando da cidade, o apedrejaram. Estes testemunhas trouxeram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, e a invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. amém. Glória a Jesus. Os irmãos podem ficar sentados. Eu queria partilhar com os irmãos hoje um pensamento sobre algo que todos nós já atravessamos, que são momentos difíceis, momentos complicados, momentos que em nós despertam se calhar alguma fúria, alguma zanga, alguma ira. E eu queria que nós nos comparássemos um bocadinho com os homens da Bíblia. Neste caso nós lemos Estevão, mas há vários exemplos. Estevão, estando a ser apedrejado, ainda assim ele teve o discernimento de não alterar a sua natureza humana, ou de não dar lugar à sua natureza humana e revoltar-se contra aqueles que o apedrejavam. Muito pelo contrário, ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, ele acabou por interceder por aqueles que o apedrejavam. Jesus, com morte de cruz e em todo o sofrimento que ele passou, ainda assim ele implorou ao Pai dizendo: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E temos vários exemplos na Bíblia. Eu queria que nós hoje pensássemos um bocadinho sobre isto e que nos momentos que nos despertam se calhar alguma ira, que nos despertam se calhar alguma zanga, algum furor, alguma alteração e nos momentos em que nós se calhar temos a tendência de dar lugar à natureza humana, que nós possamos pensar nestes exemplos e que nos momentos de dificuldade nos viremos para o Pai e que possamos interceder por aqueles que nos querem mal, que possamos falar com Deus e não com o nosso ser humano, com o nosso lado humano, que nos leva a dizer o que não devemos, a pensar o que não devemos e a agir de forma que entristece o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos ouvir o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor.
Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Para Glória nós a Deus. não há coincidências. E quando o pastor chamou o Nuno está a falar de uma parte difícil, que é aquilo que nós vivemos hoje em dia, que é a nossa fé, e o princípio principal da fé é a confiança, é confiar. E não é fácil confiar, porque quando nós nos deixamos ir pela tal parte humana, a nossa fé fica volúvel. Porque se Ele abre portas, Ele é generoso, mas se Ele as fecha, nós nos questionamos se de facto Ele nos esqueceu ou se não está a ver aquilo que nós estamos a fazer. E não é assim. A nossa fé tem que ser acima dos nossos sentimentos, acima daquilo que nós vivemos. E eu queria deixar-vos um versículo que diz 1 João 5,4, que é o versículo de início do nosso culto, que diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E hoje os hinos falam disto, falam dessa fé sobrenatural, dessa fé que vence o mundo, dessa fé que vence as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo aquilo que passa por nós, mas uma fé que se mantém firme, porque Ele será Deus, independentemente de tudo aquilo que nos possa acontecer, Ele será sempre Deus. Por isso, quem sentir desejo, quem sentir vontade, vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, vamos adorá-lo como só Ele merece. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e o amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final desta lição: combati o combate do amor e a coroa terei da justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor nos possa renovar de valor em valor, que Ele nos possa elucidar como nós devemos caminhar neste mundo, que Ele possa renovar o nosso coração, a nossa alma, os nossos pensamentos, para que nós sejamos mais parecidos com Ele todos os dias.
de ti. Aleluia, Jesus. Nós necessitamos mais de ti, Senhor. Renova-nos, Senhor. Refaz as nossas vidas, Senhor. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Alegro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o eu pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Alegro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como
vez que a minha fé é provada, Deus me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. E as provações não são maiores que o meu Deus. Não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Com minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A nossa fé é a única coisa que nos salva deste mundo. É a única coisa que, quando os inimigos nos circundam, nós podemos repreendê-lo com as promessas do Senhor. A nossa pátria não é nesta. Quando atravessaram aquele deserto, o maná chegava todos os dias e ele chega para nós na mesma, irmãos. Basta que nós confiemos, basta que nós acreditemos, porque se nós guardarmos, vai se estragar, vai apodrecer, porque a nossa despensa não é esta. A nossa despensa é do céu e ela vem do céu. Este hino fala disso, fala da nossa fé e de como nós devemos caminhar em fé.
Tu és Deus acima de tudo, Santo, forte, absoluto. Teu poder sustenta os céus e mesmo assim cuidas dos teus. Teu é o reino e a autoridade. Tua presença é minha verdade. Nada pode te impedir. Tudo existe para te servir. Levanto as minhas mãos e declaro com o coração. Eu levanto as minhas mãos e declaro com o coração. E a minha está em Deus, somente em Deus, Rei dos reis, Senhor dos céus, digno de louvor. Sempre que nós nos preparamos muito para uma música, sempre que ela fala connosco, algo acontece. Mas nada é por acaso, por isso. Ai, Deus. Ai, Deus, só que Ele deu-nos a entrada errada. Yeah. Põe do início, Daniel, por favor. Festa em Deus, somente em Deus, Rei dos reis, Senhor dos céus, digno de todo louvor. Me
Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por receber as nossas orações e os nossos louvores no trono da Tua graça. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado. Graças te damos, ó Pai, pela vitória de cada um dos Teus servos, ó Pai. Continua abençoando, continua derramando a Tua graça e a Tua bênção. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te glorificamos. Amém, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, como os irmãos, eu avisei que na quinta-feira eu iria ao IPO do Porto para fazer alguns exames, que eu iria fazer uma cirurgia, mas eu, na verdade, irmãos, eu mesmo custo acreditar que eu algum dia tive câncer, porque aquilo que Deus tem feito é algo sobrenatural na minha vida. Não é porque eu sou bom, mas é porque o Espírito de Deus habita em mim, e eu sei que Ele é que vai me dando força e graça para prosseguir em nome de Jesus. E eu fiquei imensamente contente, porque os exames que eu já havia feito, já constava que o tumor tinha reduzido bastante e não ficou nenhuma metástase à volta do estômago, e graças a Deus, então eles vão fazer aquele mesmo exame que eu sei que os irmãos se lembram que eu fiz no princípio, que foram aqueles furos para poder detectar melhor aonde estava localizado. Só que agora eles vão fazer esses furos e vão fazer uma quimioterapia local. Então eles vão aplicar uma quimio aí mesmo em cima do tumor. Eu pensava que eles iam retirar ou fazer algo, mas graças a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui a bênção do Senhor tem sido conosco em todos os sentidos. E eu continuo agradecendo os irmãos que me apoiaram e têm me apoiado nesse período de grande luta e aflição, mas a mão de Deus tem agido de forma sobrenatural. E quando nós ouvimos a música desses hinos que foram cantados, e quando nós ouvimos que nós devemos, irmãos, é necessário o crente ter fé e confiar, porque Ele pode todas as coisas. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele pode não fazer aquilo que nós queremos, mas Ele permanece Deus. Ele permanece Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza na hora da angústia, na hora da preocupação. Aquilo que nós ouvimos aqui da palavra a respeito de Estevão, irmãos. Estevão não era um super-homem, Estevão não era um ser humano extraterrestre, não, senhor. Estevão era um homem normal, como qualquer um de nós, mas o Espírito de Deus era sobre ele,
que ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa, não lhes impute este pecado, não guarda o pecado que eles estão cometendo, mas perdoa, porque a graça de Deus, a misericórdia do Senhor era sobre a vida de Estevão. E quando Deus está sobre a nossa vida, irmãos, é nós levantarmos a nossa cabeça e prosseguirmos em nome de Jesus. Não pensa você que nós somos bons, que não somos, mas o Espírito de Deus é sobre a nossa vida, e é esse Espírito que nos fortalece, é esse guardador, é esse Consolador, é que está sempre ao nosso lado. Eu digo, irmãos, em todo esse tempo da enfermidade, o tempo que eu mais sofri foi 1 mês e meio, foi o mês de dezembro e os 15 dias de janeiro, mas daí para frente eu só vi melhora. Toda a gente reclama certamente com razão, mas eu não posso reclamar de nada, porque até mesmo a quimioterapia que eu tenho feito, a não ser o efeito dos primeiros dias, e aquilo que ela causa, porque ela causa várias situações, mas eu fiquei somente mesmo com a minha boca ferida, mas o resto está tudo bem com a graça de Deus, e eu tenho que louvar o nome do Senhor e agradecer. Então no dia 8 do mês que vem, eu vou fazer este procedimento. Eu vou internar na segunda-feira, no dia 8, e no dia 9 eu saio. Se tudo correr bem, que eu sei que vai correr, no dia 9 eu já saio de lá do hospital. E esse procedimento só é feito no IPO do Porto. Então aqui não tem, Lisboa não tem, é somente lá. Então por isso é que eles me mandaram para lá. E eu estou confiando em Deus e estou confiando no Senhor, porque Ele é que está dirigindo os médicos e tudo está correndo conforme a graça de Deus. E agradeço as orações dos irmãos em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. O Nuno vai cantar um hino para a honra e glória do nome do Senhor, e nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Graças te damos, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo, santo és o teu nome. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Convidar o pastor Josivan, vai trazer a palavra para nós nesta noite, em nome de Jesus. Pode sim, pastor. Amém. Glória. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Deus é maravilhoso, né? Glória. Graças a Deus. Ouvindo aqui o pastor falando, né? As maravilhas do nosso Pai, né? É muito incrível. E é assim mesmo que Ele faz, né? Graças a Deus. Só precisamos ter fé, né? Assim como Ele falou, e eu sei que vai. Isso é ter fé, né? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não vê, mas confiamos que vai acontecer. E quando nós dizemos sim, está confirmado. Está confirmado. E Deus quer ver essa atitude de cada pessoa, de cada um de nós. Glória a Deus, amém? Deus é maravilhoso. Eu estava vendo cada louvor aqui, cada louvor, desde o começo, né? Então, o Senhor falou em todos eles da mesma maneira. Muitas das vezes a gente não presta muita atenção, ou não abre a mente para aquilo que estamos ouvindo. Mas quando nós estamos dentro da casa de Deus, nós temos que estar bem ligado, porque Deus fala em momento que às vezes nós... mas falou? É porque nós não percebemos, mas Deus falou, irmão. Amém? Então, desde o primeiro, glória a Deus, né? Então, a coroa estava no primeiro, glória a Deus, amém? A vitória estava no primeiro, aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quero deixar uma passagem aqui, em Mateus, aleluia, Mateus 25, aleluia, Mateus 25, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mateus 25, do 31 em diante. Do 31 até o 40, acho que até o 40. Ok? Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo número 25, versículo 31 até o versículo 40. Ok? Deus é bom. Amém? Todos acharam? Aleluia. E assim está escrito. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver.
Glória a Deus. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer? Ou com sede e te dessemos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fosse ver-te? E respondeu o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que, quanto os que fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém? Glória a Deus. Pode tomar os seus assentos. Aleluia. Estamos numa passagem da Bíblia muito interessante, irmão. Apesar que todas elas são, cada uma, glória a Deus. Mas esta passagem aqui é uma passagem fundamental. Há muita preocupação na mente de muitas pessoas a respeito do futuro, a respeito da minha vida, como que será, como que vai ser. Há muitas preocupações. Será que eu fiz o certo? Será que eu fiz o errado? Será que eu estou fazendo da maneira correta? O que eu preciso mudar? De que maneira eu preciso mudar? Então, tem muitas perturbações nas cabeças das pessoas. Como dizer assim, a própria palavra do Senhor, ela diz: por falta de conhecimento, meu povo perece. Então, nós precisamos conhecer para não se assustar, para não se amedrontar, para não, digamos assim, correr um risco por falta de crer, por falta de ter fé. Mas a palavra é clara, é muito clara. Ela é tão clara para nós hoje do que para o passado, para quem estava no início, que não conhecia e que precisava aprender. Eu quero dizer para os irmãos que nós já aprendemos mais daquilo que é necessário. E se não aprendemos, é porque não estudamos ou não pesquisamos a respeito disso. Nós estamos falando de uma passagem aqui onde a igreja está no céu. Ela já foi. Agora, aqui está dizendo que o Senhor virá com os seus anjos, olha, e a igreja também, e vai vir com ele. Deus está no céu nesse momento. O Senhor está descendo do céu à terra com a igreja e com todos os seus anjos. Nós só precisamos aprender que nessa passagem aqui haverá um julgamento na terra. Ah, mas é o juízo final? Não, não é o juízo final. Não é. É um julgamento. Veja que nesta passagem vai falar que nações e nações estarão ali diante dele. E haverá separação aqui. Aí nós podemos até pensar assim: ô glória, então a igreja já foi, eu também já fui. Espera aí, só que para isso acontecer, a igreja descer, ô glória, a igreja foi. Mas nós estamos em vida hoje ouvindo esta palavra. Não quer dizer que nós temos que deixar, aleluia, de praticar, de viver a palavra do Senhor. Nós temos que imaginar na nossa mente: eu quero voltar neste dia, quando o Senhor descer para julgar nações e nações. Então a chance, a oportunidade que nós temos é em vida. É ouvindo, é vivendo, é praticando, é se preparando. Lembra do primeiro louvor? Quando falava da vitória, quando falava da coroa? Eu me lembro de uma passagem do apóstolo Paulo que ele diz que nós precisamos correr para vencer. E tudo é uma preparação. E nesse momento na terra em vida, nós lutamos por uma preparação. Digamos que todo mundo se prepara, seja o lutador, seja o jogador, seja o atleta para correr. Ninguém vai correr, a corrida é hoje, então eu vou correr. Espera aí, você não se preparou para isso. Digamos que com 100 metros você já para. Já não aguenta, porque você não
fez exercício para isso. Você não se preparou para isso. Você não se capacitou para isso. Ei, a palavra de Deus é a mesma coisa. Ele, o crente na terra, também é a mesma coisa. Temos que se preparar. Temos que estar atento. Temos que estar sempre acordado em oração. Senhor, perdoa-me pelos meus pecados. Porque pecado em oculto é a pior coisa, que não é revelado. Isso é um obstáculo a chegar naquele dia. Você pode até ter se preparado, você pode até estar pronto para tudo, mas falta coisa, falta questões, falta examinar muitas questões. Será por isso que está aí? Será que eu estou certo? Será que eu estou correto? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não estou falando para tomar o cálice. Examine a sua vida. Porque quando ele cita essa passagem para dizer bem assim, será que você está preparado para tomar a Santa Ceia? Por isso que ela fala, se examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu estou. Não, tem uma questãozinha. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando nós ia fazer a Santa Ceia, a gente fazia um pequeno, dentro de 5, 10 minutos. Se tem alguém aqui que precisa pedir perdão, aleluia, antes que a Santa Ceia se inicie. Então alguém ali já sentia, já se levantava e vinha na frente, e é uma grande coragem. Mas é necessário. É necessário. Porque é ali que vem o momento da gente se arrepender. É o momento que vem ali da gente confessar. Eu sei que é difícil. O coração pula. A igreja está lotada com 500, 600, 700 ou 1000 pessoas ali dentro. Será que vai passar pela cabeça da pessoa pensar o que vão pensar de mim? É difícil. Não é fácil. É difícil. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. O que vai ficar na cabeça da pessoa, todo mundo vai ficar sabendo. Há uma preparação para chegar no fim da carreira. Não vou dizer que você tem que chegar eu fui o número 1 da guerra, da corrida. Não, você pode chegar em você está na mesma corrida. Mas dentro dos princípios bíblicos. Aleluia. Então aqui o Senhor chegará na terra. Quando ele descerá, nesse momento aqui, o Monte das Oliveiras vai abrir no meio. Por quê? Ele chegará. Porque Israel estará cercado naquele momento, a igreja já foi. Tem muitos que dizem, a igreja vai antes da tribulação. Outros dizem, ela vai na metade da tribulação. Outros dizem, ela vai depois da tribulação. Eu digo uma coisa, ela pode ir antes e pode ir até no meio, mas depois ela não. Ela já foi, porque aqui acabou a tribulação. Essa passagem de Mateus está dizendo que a tribulação acabou. Por isso que Israel grita e o Senhor desce com os anjos e com a igreja para socorrer Israel naquele momento. É por isso que as nações ali estão todos reunidos. Haverá um pré-julgamento ali. O que significa isso? Vai acontecer 1 milênio após essa questão aqui. Então, uns dali entrarão para o milênio e outros serão julgados. É um pré-julgamento, não é o juízo final. O juízo final é para os ímpios. Para os ímpios. Depois do milênio, depois de gerar 1000 anos, aí sim é que os ímpios que estão lá, que não ressuscitaram, que irão para esse juízo final. Mas aqui é apenas um pré-julgamento. Então Israel clama, porque olha assim para os 4 cantos, e agora? Não temos mais o que fazer. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Apocalipse 25, Apocalipse 20, Apocalipse 25, tudo isso vai acontecer. Então ele, e agora? Só Deus. Agora só Deus. Então ele olha e clama o Senhor desce. Isso é bíblico. Todas as profecias bíblicas, a maioria delas do Velho Testamento aconteceram. Tem pessoas que imaginam assim, mas será que a Bíblia é verdade? Porque foi homens que escreveu. E as profecias, é verdade? E as coisas que já ocorreram, é verdade? Não se passaram? Só falta o arrebatamento da igreja. E nós estamos aqui hoje ouvindo uma palavra para que nós possamos se preparar o nosso caminho. A nossa jornada, qual é a nossa vitória? Qual é o nosso troféu?
Qual será o fim? O que nós temos que pensar, mas o que perturba as pessoas é dizer assim: o que acontecerá depois da morte? O que acontecerá depois que eu morrer? A Bíblia diz. A Bíblia fala. A Bíblia nos ensina. Nós estamos aqui para ouvir cada mensagem lida, cada mensagem pregada, cada louvor cantado. Louvado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que tudo pode, que nos ama, que quer ver nós ao seu lado, que quer ver nós vitorioso, que quer ver nós vencendo a batalha, que quer ver nós vencendo a guerra, que quer ver nós chegando naquele dia e dizer assim: você venceu, em nome de Jesus. Para isso Deus fez o seu papel, enviou o seu Filho, para que o mundo nele cresça. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Meu Deus do céu, isso chega até a doer, né? Porque é necessário crer. Aqueles que não crê já está na Bíblia. Aquele que não crê já está condenado. Glória a Deus. Aleluia. Então, é muito maravilhoso conhecer as Escrituras e saber se estamos vivendo a palavra, e saber se estamos fazendo as coisas certas. Glória a Deus. Aleluia. Temos uma passagem aqui da Bíblia que diz bem assim, Êxodo, Hebreus capítulo de número 9, versículo número 27. Aleluia. Vamos ver o que está escrito. Hebreus capítulo, a Bíblia diz, né, a Bíblia responde: aos homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Glória a Deus. Aí está escrito, né? Uma vez vem o juízo. O crente será julgado não para ser condenado, porque ele fez o seu papel, porque ele cumpriu a palavra, porque ele obedeceu ela, porque ele viveu ela, porque ele fez tudo certinho, porque obedeceu os mandamentos do Senhor. Aleluia. Amarás o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor nessa passagem fala assim: Senhor, mas aonde o Senhor esteve nu? Aonde o Senhor esteve com sede? Aonde o Senhor esteve doente? Aonde o Senhor esteve com fome? E o Senhor vai dizer para eles: glória a Deus, aquele que ajuda quem precisa está ajudando a mim mesmo. Ele está dizendo que ele não sentiu fome. Ele está dizendo que ele não esteve nu. E nem sequer precisou, mas ele está olhando para mim. Ele está olhando para você. Ele está vendo as minhas atitudes. Está olhando as tuas atitudes. E o que ele mais quer é que nós jamais erramos. Que jamais demos um passo em falso. Que jamais escolhemos um caminho que não leva a ele. Aleluia. Porque existem muitos caminhos. Eu ouvi falar que tem dois. Um que leva ao céu e outro que leva ao inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu. Mas para ir para o céu não é muito fácil assim. O caminho é estreito. Existe um caminho largo aí, onde tem multidões e multidões, porque lá não cobra isso de mim e nem de você. Lá não vai dizer que eu estou errado, nem você também está errado. Mas o caminho que leva à vida eterna, ele exige respeito, ele exige honra, ele exige caráter. Aleluia. E a nossa mente, que é a nossa acusadora, a nossa própria consciência, ela diz: você errou, você falhou, você não está certo. Põe a cabeça do travesseiro quando se deitar para ver se a primeira causa ela não vem. Ela já vai te acusar. Ela já vai te acusar. Esse é o nosso próprio advogado, falando com nós mesmos. Corrija-se.
Examine-se, pois, a si mesmo. Não deixe o sol se pôr. Não deixe que o sol venha se pôr e essa questão fique para trás. Porque também ele não pode nascer. Glória a Deus. Aleluia. Temos uma passagem também em 1 João 5,12. Glória a Deus. A minha alma vai para o céu ou para o inferno? A Bíblia responde: quem tem o Filho Jesus Cristo tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. João 5,12, mas se começar no 11, você vai examinar que a história é mais profunda do que isso. Glória a Deus. Então, quem tem o Filho tem a vida eterna, porque Ele é a água da vida, Ele é a fonte da vida. Aleluia. E quando Ele subiu, Ele disse: estou indo preparar lugar para vós. Porque aonde eu estiver, eu quero que você esteja comigo do lado direito. Veja que nessa passagem está dizendo aqui que haverá uma separação. As ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Então, uma passagem que a Bíblia fala sobre o joio e o trigo é essa aqui. É essa. Essa esclarece, ela não está dizendo, não está falando nem de joio nem de trigo. Tem uma passagem que vai falar do joio e do trigo. Então é aqui que está acontecendo a separação do joio e do trigo, nesta passagem. Glória a Deus. Então, ele prometeu que voltaria e ele voltará. Glória a Deus. Temos uma passagem aqui que fala das 10 virgens, né? Examine mesmo, preste bem atenção, que as 10 eram virgens, e que as 10 tinham a mesma lamparina, e que as 10 tinham azeite, mas não era suficiente. Veja quem estava preparada e quem não estava preparada. Veja quem estava capacitado e quem não estava capacitado. Nessa terra, mais da metade ficarão. É duro falar isso? Não, é o que a palavra diz. A metade da população, ou mais ainda, ficará para trás. E essas pessoas aqui, nessa passagem, que o Senhor está descendo, veja que elas se separar. Haverá uma grande luta aqui, quando olhar assim, eita, a igreja já foi. Tem gente que fala assim, eu não fui na primeira, vou na segunda. Esses aqui ficaram para a segunda. Se está difícil hoje, se hoje é difícil, imagine se ficasse. Nós não vamos alcançar isso. Nós não alcançaremos isso. Não tem essa escolha, se não for na primeira, eu vou na segunda. Nós não alcançaremos isso. Mas tem pessoas que falam assim, é errado. É dizer, eu não estou preparado, eu não estou fazendo o suficiente, eu estou apelando para uma segunda chance. Aleluia. O amanhã não pertence a mim, o amanhã pertence a Deus. Nós temos que viver hoje e almejar o futuro, sim, lógico. Mas o que ficou para trás, ficou para trás. Esse dia de hoje, nunca mais ele voltará. Hoje é sábado. Nunca mais esse sábado aqui volta. Nunca. Volta outro. Nesse não. Esse não volta. Então o que está para trás, ficou para trás. Trabalhe hoje. Trabalhe amanhã. Nós temos que fazer o melhor. E o Senhor se alegra de cada um de nós e ajuda também. O Espírito Santo está sempre conosco. Ele foi enviado para nos consolar. No momento do choro. No momento da tristeza, no momento da ação. Acha que o homem faz alguma coisa porque ele quer? Não. É lógico, ele tem que ser um cristão, uma pessoa que ora, uma pessoa que jejuma, uma pessoa que está na presença de Deus. Sim, as ações dele é ações do Espírito Santo. O homem não tem coragem para falar algo ou para fazer, mas o Espírito Santo tem, porque toma conta do corpo dele.
Glória a Deus. Então o Senhor, ele foi e disse: voltarei para te buscar, porque aonde eu estiver, tu estarás também. E a promessa de Deus é a das melhores que se possa imaginar. Viver a eternidade ao lado dele é a melhor coisa. Agora, viver a eternidade fora é a pior coisa. É a pior coisa. Nós não sabemos o que é sofrimento. Aqui esse povo passará por uma grande tribulação. Sofrerá e perderão a sua vida. E outros não. Outros não. Mas haverá pior coisa na terra. Vai ser a grande tribulação. Não estou me referindo a ela porque nós não viveremos isso. Estou me examinando nessa passagem, é descer com Cristo e os anjos. Porque a igreja foi levada. Ela foi levada e agora ela está descendo com ele. Ela venceu. Ela conseguiu. Ela alcançou. Ela fez o melhor. Enquanto o Senhor está lá no céu, está olhando a sua noiva, preparando o seu vestido. O que uma noiva faz quando está próximo ao casamento? Quando está perto do casamento, o que a noiva faz? O que o noivo faz quando está perto do casamento? Você que já se casou, você que já se preparou para casar. Mas aí o arrebatamento, a igreja vai demorar muito. Você sabe? E se for amanhã? Então tem que estar pronto hoje, como se o casamento fosse amanhã. Glória a Deus. Aleluia, como se o casamento fosse amanhã. Já pensou como que é o coração dela? Já pensou como que é o coração dele? Meu Deus, amanhã eu estou diante do juiz. Eita, amanhã eu estou diante de multidões. Meu Deus, como que eu vou falar? Como que eu vou pensar? Como que eu vou me comportar? Que jeito que eu vou andar? Que roupa eu vou vestir? Veja o tamanho da emoção do casamento terreno. Agora imagine o casamento, se preparar para o noivo, que você não sabe a hora que ele vai chegar. O noivo da terra, você sabe. A noiva atrasa um pouquinho. Ela atrasa um pouquinho para chegar, enquanto ele está lá ansioso, achando até que ela já desistiu. Eita, será que ela não desistiu? Na cabeça dele ele pensa isso. Mas ele não vai dizer para ninguém. Mas ele está lá ansioso, preocupado. Será que aconteceu alguma coisa? Agora se coloque no lugar dela diante da igreja agora. A ansiedade que é. Porque aqui é a coisa mais séria. A coisa é para a vida eterna. A coisa é para todo tempo. Glória a Deus. Amém? Eu não tenho tempo para... O tempo não me dá a oportunidade de ir além disso. Glória a Deus. Aleluia. Mais um ponto aqui que fala assim. Como será o céu? Eita glória. Aleluia. Como será o céu? Apocalipse capítulo 7, versículo 16. Apocalipse 21, versículo 4. Eu não vou falar a respeito disso aqui, do 21, 4. Glória a Deus. Mas Apocalipse 7, 16. Apocalipse 7, 16. Já que nós temos tanta ansiedade como será o dia da manhã, como será após a morte, como será a vida eterna. Aleluia. É tantas questões. Agora eu quero dizer uma coisa. Quem conhece? Quem serve a Deus? Não se preocupa. O pastor está com um problema, né? Como ele já contou aqui mesmo. Mas ele não está nem preocupado. Aparentemente não. Mas ele está dizendo que não está e pronto, não está. Pronto, acabou. Porque crê. Porque confia. Porque serve a Deus há muito tempo. Porque conhece a palavra. E já viu muitas coisas acontecer. Quando Deus ele quer levar, ele leva. Mas quando Deus não quer, ele não leva. Para tudo existe uma hora, um dia e um momento. Nós não temos que ter medo disso. Nós temos que ter medo, sabe de quê? De não servir a Deus corretamente. Isso é o medo que tem em nós. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, o texto vai falar, o contexto vai falar um assunto muito profundo, mas a gente não tem tempo para falar disso. Ok?
nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará seus olhos e toda a sua lágrima. A gente sofre na terra, sofre com enfermidade, sofre com questão financeira, sofre com família, sofre com um monte de coisa. Isso é coisa passageira. Isso faz parte. E por algumas questões dessa, nós atravessamos ela. Porque Deus está conosco para carregar pela nossa mão. Eu estou contigo. Porque todas as provas haverá uma grande vitória. E não tem graça nenhuma vitória sem prova. Não tem. O que eu fiz para merecer uma vitória? Se nem passei por prova. Tem momento que a gente recebe um presente de Deus e a gente olha assim: Senhor, o que eu fiz para merecer? Você não se lembra, mas você fez algo. Por isso que você está recebendo aquilo. Glória a Deus. Então não haverá tristeza, dor, doença, fome. E além disso, Ele te servirá. Ele vai te servir naquilo que for necessário. Olha só, meu Deus do céu. Eu quero parar por aqui e agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus de dizer: nós precisamos andar na presença de Deus. Nós somos falhos? Somos. Somos pecador? Somos. Mas temos um advogado que nos defende. Você sabe qual é o pecado que não é perdoado? Aquele que é premeditado. Ah, eu vou pecar, depois eu peço perdão. Isso é uma premeditação. Pecado é acidente. Você não queria fazer, ele aconteceu. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Passo para o pastor. Amém. Deus o abençoe. Glória a Jesus. Graças a Deus. A vinda de Jesus, ela está próxima e muito próxima. Desculpa. E nós devemos continuar neste propósito. Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito? É a salvação em Cristo Jesus. Há igrejas pregando a riqueza, a fartura, mas nós confiamos num Deus que pode todas as coisas. E em primeiro lugar está a nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus por este tempo. Agradeço o pastor Josivan, continua nos ajudando a trazer a palavra de Deus e que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Você que nos visita pela primeira vez, fique tranquilo, não é necessário. Se você não sente o desejo de ofertar, fique tranquilo. Oferta e dízimo é para aqueles que são membros. A sua visita já é um grande presente para a igreja e para Deus. E nós te agradecemos. Fique à vontade, sinta-se bem na casa do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua palavra. E aqui está a nossa pequena contribuição, ó Deus, para a tua obra, para que nós possamos permanecer com estas portas abertas para te louvar e te adorar em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém, Jesus.
quarteto consegue cantar? Então vamos cantar um hino em nome de Jesus. Vamos cantar um hino. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Dá-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Haz-nos teus servos piedosos, dai-nos virtude e valor, dando os teus dons preciosos para os preceptores. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém, Jesus. Graças a Deus. Terça-feira, irmãos, temos aqui culto de oração. E quinta-feira temos a lição, já é a segunda lição que vamos estudar, que é a palavra, a partilha da palavra. E essa lição é o Deus Pai. Nós estamos estudando a Trindade. Nesta nova lição, nós vamos aprender a respeito da Trindade. Então, começamos os três, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora nós vamos aprender, na próxima quinta-feira, o Deus Pai. E todos estão convidados. Sábado nós teremos o culto às 20h30, o culto da família. Todos estão convidados a estar conosco. No dia 13 de junho, nós teremos um irmão, o presidente dos Gideões, vai estar conosco, nos apresentando os Gideões. Então eles estiveram aqui e há pouco, umas 3 semanas, né? E me perguntaram se poderia marcar uma vinda até aqui, e nós agradecemos tudo que é a palavra de Deus, e que seja com ordem, com decência. Nós estamos abertos para a palavra de Deus. E provavelmente, ele ainda não confirmou, o pastor Mateus, da Igreja Metodista Wesleyana de Aveiro, vai estar pregando para nós neste dia, em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer. Eu quero agradecer a nossa irmã que nos visita, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela sua visita. É amiga da irmã Alzira, não é, irmã Alzira? Amém. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu acredito que é só a irmã. O nosso irmão já está aqui conosco há algum tempo e nós agradecemos a Deus, a todos os irmãos. Continue, irmãos, orando pela vida do irmão Vitor. Vamos agradecendo a Deus pela vida dele. O Senhor o tem
tem estado com ele, e nós estamos confiantes naquilo que Deus vai fazer, que seja a vontade do Senhor. Há alguém que fez aniversário essa semana? Hã? Ah, não me diga. Mas já não pôs aqui no caderno, olha bem para você ver, olha só. Hã? Ah, pronto. Eu nem imaginava que ela tinha feito aniversário, nem sabia que ela fazia. Então vem aqui à frente para nós orarmos por você. Amém. Amém. Ela se preocupa com todos, mas não deixou ali. Olha, eu fiz aniversário essa semana. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela vida da tua serva. Continua abençoando, guardando e protegendo. Obrigado por mais este ano de vida que o Senhor concedeu à tua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Parabéns para você dessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe, te dê graça e luz, para a menina possa servir a Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, não esqueça que hoje tem cantina, senão depois me puxa a orelha e eu já estou com a orelha esfolada, então não é bom. Tem cantina, então todos são convidados a participar da cantina. É uma ajuda que dá para a igreja e para o grupo das irmãs. Um sábado é as irmãs e outro sábado é a igreja. Que Deus possa vos abençoar ricamente, uma semana abençoada para todos vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém, Jesus. Está terminado o nosso culto, em nome de Jesus.